Na época em que eu cheguei na conclusão que dificilmente um cidadão se aposentadoria bem junto à Previdência Social, eu comecei a buscar outras formas de obter uma renda mensal. Que a aposentadoria nada mais é você ter uma renda mensal. E aí eu estudei o quê? Estudei as empresas que tinham capital aberto, né? A possibilidade de se formatar um portfólio que gerasse essa renda mensal. Desde quando meu pai morreu, que eu tive que ajudar minha mãe, porque ela trabalhava que nem uma desesperada para poder me manter, né? Com 8, 9 anos não havia possibilidade de trabalhar. Então eu comecei a fazer algumas coisas assim que eram independentes, né? Ninguém podia me proibir de engraxar sapato. E era o que eu podia fazer para ganhar alguns trocados e ajudar minha mãe. Eu vendia uva passa no cinema, né? Minha mãe passou a trabalhar como numa bomboniera no Cine Piratininga, que era um cinema respeitadíssimo e muito frequentado lá no Brás. Então eu ficava na fila do cinema vendendo uva passa. Depois, à noite, quando eu cresci um pouco mais, eu era baleiro. Eu sempre fui muito estudioso, eu sempre um dos primeiros das classes onde eu estudei. Desde aquela infância, eu sempre tive assim um desejo de tentar prosperar para ajudar a minha mãe, tá entendendo? Até que um belo dia, depois de muitos anos, formado em contabilidade, formado em economia, cheguei numa conclusão que encontrava-se uma dificuldade na época, em 1970, 71, porque havia uma série de fundos de pensão que começaram a quebrar. O primeiro estudo que eu fiz foi de uma empresa chamada Anderson Clayton, que originou um trabalho chamado Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Entretanto, ao entregar esse trabalho para um dos diretores da empresa, ele me disse o seguinte: ô Barsi, é o seguinte, eu não acredito que esse seu trabalho seja em vão, mas eu vou te dar uma informação que nem eu tenho certeza, mas eu tenho assim a perspectiva de que a Anderson Clayton não vai durar 30 anos. E realmente, pouco tempo depois, as indústrias G.C. Lever, né, acabaram comprando a Anderson Clayton. Aí o que eu fiz? Eu fui para a análise do segundo papel, que interpretava ser um papel capaz de manter uma postura de 30 anos no mercado, não é isso? Que foi a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. E eu comecei então a comprar ações da CESP. Eu fui mantendo uma série de objetivos, não é isso? Comprando sempre, procurando manter metas que eu fosse progressivamente alcançando, e fui alcançando essas metas, e comecei a ter o quê? Comecei a ter uma posição de ações. Quando eu tinha mais ou menos 1 milhão e alguma coisa de ações, o governador da época, que era o Paulo Salim Maluf, resolveu prospectar petróleo. Então ele tentou criar uma empresa chamada Paulipetro, não é isso? Mas não foi bem sucedido. Então o que ocorreu? Ele redirecionou a prospecção do petróleo para a CESP e mudou o nome da CESP, de Centrais Elétricas de São Paulo, mudou para Companhia Energética de São Paulo. Com isso, a CESP não estaria só objetivando operar no sistema de eletricidade, e sim também em outras matrizes de energia, que seria o quê? Fóssil, né? Que seria o petróleo. E com isso, houve uma explosão de preço no papel, né? O papel foi para 1,70, 1,80. Então, já naquela oportunidade, eu interpretava que a 50 centavos a CESP era um bom negócio, mas a 1,70 existiam outros papéis muito mais interessantes que ele,
que com certeza me proporcionariam uma renda mensal mais generosa do que a CESP. E aí eu vendi as ações da CESP e sobraram 8.900 que eu não consegui vender, naqueles preços que eu queria. Aí eu fui comprando papéis de outras empresas, não é isso? Como o BRI, que era o Banco Real de Investimentos, o Banco Noroeste, o Banco Bandeirantes do Comércio, que eram papéis que pagavam dividendos assim, muito superiores ao da CESP. E com isso eu fui substituindo a minha posição. E gradualmente, é claro, as coisas foram se sucedendo dentro de uma posição muito favorável para mim, porque o Banco Santander, que havia ingressado no mercado brasileiro, comprando o Banco Geral do Comércio, que, se não me falha a memória, era da Camargo Correia, eles começaram a desenvolver um projeto de tentar adquirir outros bancos também. E o banco que eles compraram, um dos bancos que eles compraram foi o Banco Noroeste. E compraram pagando um preço também generoso, tá certo? Tiveram que fazer uma oferta pública, né? Aí eu também fui e recebi um valor generoso que eu fui comprando, e aí fui comprando outros papéis, como o Klabin, que eu já comprava há pouquinho, Banco do Brasil também que eu comprava, enfim. E aí eu fui acelerando as compras, fui ganhando, fui trocando, enfim, e está aí até hoje. Eu faço hoje a mesma coisa que eu fazia em 1970, 71, 72, quando eu defini que no mercado de valores, especificamente no mercado de ações, você só ganha investindo, você nunca ganha especulando. O Warren Buffett, ele tem um viés muito distinto do meu. O Warren Buffett, ele tem fundos, tá certo? Principalmente o Berkshire. Então ele compra ações, coloca no fundo e ele tira vantagens, né? Porque para fazer a administração desse fundo, ele cobra uma determinada comissão, uma corretagem, uma taxa de administração. Eu não. Eu não quero participar de fundos, acho que o fundo nunca levou ninguém a uns resultados positivos como leva você operar diretamente em ações. Eu digo o seguinte, o nosso mercado poderia ser muito melhor se nós não tivéssemos algumas regras que maculassem esse mercado. Por exemplo, nós temos aí o fato das grandes instituições locarem ações e pressionarem de forma ostensiva muitas empresas. E com isso eu sinto e vejo que os preços, eles são preços manipulados, são preços artificiais, né? O nosso mercado deveria ter regras diferentes para que ele pudesse, então, ser um mercado que pudesse cativar os investidores brasileiros. Ao invés de bolsa de valores, nós temos um cassino de valores, porque o fluxo especulativo, ele gerou o quê? Ele gerou uma definição de liquidez que partiu no meio a definição. Hoje nós temos a liquidez especulativa, que é aquela gerada pelas locações e a venda dessas ações em bolsa, pressionando todos os preços, e outras empresas que não são alvo dessas locações, porque tem bases acionárias menores e, ao mesmo tempo, acionistas cativos que não alugam as ações. Então, essas empresas, elas ostentam uma posição de liquidez de investimento. Num passado muito distante, eu vinha de automóvel para cá e tinha até uma garagem aqui na rua Roberto Simonsen, um prédio que tem os elevadores. Mesmo naquela época a gente já não comprava nem Mercedes, nem Porsche, né? A gente comprava os carros assim normais, aqueles que proporcionavam um melhor custo-benefício, né? Tive muitos Chevetes, né? Que eram carros que me proporcionavam um conforto natural, sem gastar muito. Por quê? Porque eu tinha uma prioridade. Minha prioridade não era ter um carro caro, minha prioridade era ter uma carteira de ações. Eu
procurei, na medida do possível, orientar a minha filha, né, para que ela pudesse seguir a minha trajetória, não é isso? E então eu fui sempre desenvolvendo um tipo de postura que eu tentei determinar para todos os filhos, que era não dar o peixe, ensinar a pescar. A AGF é o acrônimo de Ações Garantem o Futuro, que foi o trabalho que pautou na década de 70 toda a estratégia que meu pai desenvolveu na Bolsa. E que ele batalhou uma vida inteira para dar publicidade a isso, para mostrar às pessoas que Bolsa era um negócio não apenas de quem era muito rico, mas que poderia ser sim uma solução, né, uma outra opção, uma segunda via para aquelas pessoas que ele acreditava que não teriam no futuro condições de sobreviver com os recursos da Previdência. Eu acho que a maneira mais simples, eu diria, mas não simplória de você multiplicar alguma coisa é você dividindo com as pessoas. Eu acho que são ensinamentos que precisam estar aí, que precisam, de fato, fazem parte do legado dele para o dia que ele não estiver mais aqui, a estratégia se perpetuar e o bem que a estratégia faz para as pessoas também se perpetuar. Meu pai ficava numa corretora de porte médio e ele recebia muita gente, muitos investidores, apesar dele não atuar mais como um operador, né, que hoje é conhecido como um assessor de investimentos, apesar dele não ter clientes, ele sempre recebeu as pessoas que chegavam até ele, e o Felipe e o Fábio foram esses casos, né? Então eles ligaram na corretora, aí só há muitos anos atrás, e pediram para falar, enfim, né, uma palavra, poxa, eu tô começando na bolsa, o que eu faço, para onde eu vou? Então ele sempre teve esse viés de querer orientar as pessoas para a estratégia. E o Fábio foi o que começou mais novo, com 17 anos. Ele vinha de uma trajetória, como ele mesmo conta, traumática, né, com bolsa de valores, com day trade. E acho que muito sabiamente, ao invés de largar tudo pro alto e falar, bom, esse negócio não é para mim, ele foi procurar a pessoa que ele pesquisou e que achou que poderia ajudá-lo a ter uma trajetória diferente, né, e totalmente contrária, que é uma visão de longo prazo, comprando boas empresas, que pagam bons dividendos. O Ações Garantem o Futuro começou com esse fogo de passar essa mensagem de um cara que tem uma importância absurda para esse país, né? E as pessoas precisam entender isso, as pessoas precisam entender que se elas se associarem a esses projetos de forma consistente, resiliente, elas vão criar um futuro melhor, principalmente no Brasil, que é um país cheio de grandes oportunidades, né? Esse é o nosso grande desafio, passar a mensagem do seu Barsi e desmistificar esse mercado que é a Bolsa de Valores, né? Que as pessoas acabam achando que é um baita de um monstro, quando na verdade não é absolutamente nada disso. É porque muito provavelmente quando você fala a respeito de Bolsa de Valores, sempre vai ter um tio de um amigo, de um vizinho, de um vô, que fala que perdeu tudo na Bolsa de Valores. Só que aí quando você começa a ir a fundo, você fala, perdeu por quê? A pessoa não sabe explicar muito bem. O mercado pode ser levado de uma maneira especulativa, né? Como se fosse uma jogatina, um grande cassino, ou pode ser levado de uma maneira profissional, séria, onde as pessoas consigam viver de boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. O AGF nunca vai dizer que ele ensina você a ganhar dinheiro rápido. Pelo contrário, quem te ensina a ganhar dinheiro rápido, ele tem na verdade um único objetivo, que é pegar o seu dinheiro e no final é você que vai acabar perdendo dinheiro rápido. Você vê, por exemplo, aí muitos esquemas recentes envolvendo criptomoedas, sem contar todos aqueles outros que já aconteceram no passado, já teve avestruz, boi gordo, etc, etc. O Warren Buffett fala muito isso, né? Que a Bolsa de Valores é um lugar para acúmulo de riqueza no longo prazo. Então, as pessoas buscam tipicamente aquele ganho rápido. E quando você busca o ganho rápido, você acaba se expondo a um nível de risco que pode te fazer quebrar. Pouca gente enxerga isso. Tanto é que, hoje em dia, se você pegar o contingente de investidores que foi para o mercado de criptomoedas e, em paralelo, o contingente que foi para a Bolsa, o crescimento das criptos foi muito maior. Por quê? Porque existe aquela falsa expectativa de triplicar o capital, de quintuplicar o capital em um curtíssimo espaço de tempo. Na Bolsa não existe isso. Quem busca fazer isso acaba se alavancando, acaba se expondo a operações arriscadas e muitas vezes acaba quebrando. O jeito Barsi de investir faz sentido para mim porque ele funcionou para pessoas de perfis diferentes que acreditam em coisas diferentes, só que todas elas têm em comum um único objetivo,
que é obter renda através da Bolsa de Valores. E isso não é uma teoria nova, né? Meu pai até gosta de falar que não foi ele que inventou. Ele foi a pessoa no Brasil responsável por mostrar que era possível, por mostrar que era uma estratégia possível. A minha torcida permanente é uma torcida para que o cidadão olhe para o futuro, tá entendendo? E olhando para o futuro, não há outro caminho a seguir a não ser ele também optar por investir em projetos de empresas boas pagadoras de dividendos, em empresas que tenham projetos futuristas. Porque eu percebo já de uma forma definitiva que esse formato ele não vai mudar, ele vai continuar durante milhares de anos, enquanto existirem as boas empresas e enquanto existir o mercado de valores. Eu costumo até brincar com a Luíse, dizendo o seguinte: filha, hoje, se eu tivesse que projetar um novo trabalho, como em 1971, já consolidado, eu acrescentaria um O no meu título, né? Não seria AGF, Ações Garantem o Futuro. Seria Ações Garantem um Ótimo Futuro.